Este é o primeiro episódio de uma série de entrevistas voltadas ao ensino de português como língua adicional. Esta é uma das ações do projeto Produção de Multimeios vinculado ao Play UFPB. Meu nome é Lidiane Santos, sou aluna da graduação de Letras Português e estou aqui com o professor do Play, Felipe Borba. Então, Felipe, para começarmos o nosso podcast, você pode se apresentar, por favor? Meu nome é Felipe Borba, eu sou estudante de Letras Português, eu estou no terceiro período do curso e atualmente eu estou aqui como colaborador do programa Play. Ai, que legal! Felipe, como você conheceu o Play? Eu entrei através de um projeto de iniciação científica do professor José Wellison, que ele atualmente é o coordenador do programa. E foi através da minha pesquisa que eu comecei a atuar como professor de português como língua estrangeira. Você já dava aula antes de entrar no Play? Não, é o que é mais interessante, né? Porque geralmente os professores eles sempre começam com uma experiência de português na sala de aula no contexto de língua materna, o que não foi o meu caso. Eu entrei no Play, eu ainda estava no segundo período, mais ou menos por aí, e a minha primeira experiência como docente foi justamente já nesse contexto de português como língua estrangeira, que é o que a gente está conversando aqui. E foi interessante também porque na época era online, mas por causa das questões da pandemia do Covid-19, mas atualmente a gente já está com aulas presenciais aqui na UFPB. E é isso, eu venho desenvolvendo as minhas habilidades enquanto professor aqui no Play. Ai, que legal! E como é que você prepara suas aulas? Então, as aulas são preparadas sempre em diálogo com algum outro professor, porque aqui no Play a gente trabalha com essa questão da docência compartilhada. E esse ano que se passou, eu estava responsável pela disciplina de gramática, então foi sempre pesquisando em gramáticas normativas e tentando didatizar esse conhecimento para o aluno estrangeiro, levando em conta as suas reais necessidades, levando em conta o que se faz necessário no aprendizado de português para um estrangeiro efetivamente se inserir na sociedade brasileira. E também desenvolvendo a minha pesquisa, que com o professor José, a pesquisa intitulada Contribuições da Semântica para o Ensino de Português para Estrangeiros, o que eu estava aprendendo e pesquisando, eu fui aplicando no planejamento das aulas. Ai, que interessante, Felipe! E até agora, qual foi a sua maior dificuldade em ministrar as aulas aqui no Play? Minha maior dificuldade... Talvez a administração do tempo, que eu acho que é uma coisa muito comum em qualquer aula, de qualquer disciplina, é justamente essa ideia de que a gente planeja a aula para ir por um caminho e às vezes o aluno chega, faz uma pergunta e modifica tudo e aí a gente vai para o que tinha planejado praticamente não é efetivado porque a gente começa a trabalhar outras questões. Mas sala de aula é isso, mas eu acho que talvez essa dificuldade de planejar o tempo e saber organizar o quanto é pouco conteúdo ou muito conteúdo para uma aula só, mas como os nossos planos são revisados pelos coordenadores do Play, isso ajuda bastante. Mas também eu diria que outra maior dificuldade, que eu acho que é uma dificuldade muito comum para quem trabalha com português e língua estrangeira, é a questão do material didático. Eu acredito que seja muito escasso e os materiais didáticos que tem, muitas vezes entram mais no viés de uma abordagem muito normativa, uma abordagem muito gramatical. Verdade. E aí é bem difícil trabalhar, porque não é o tipo de pedagogia nem de didática que eu acredito que seja mais interessante, principalmente para o público que a gente atende aqui na UFPB. Então, a questão do material didático é bem difícil, porque você tem que fazer realmente um movimento de ir na gramática, didatizar aquele conteúdo, fazer um material didático, praticamente um trabalho do zero mesmo, porque a gente fica sem muito apoio. Realmente, a questão do material didático é bem difícil mesmo. Que dica você queria ter recebido quando você começou a dar aula de português como língua adicional? Eu acho que tenha um olhar mais científico para a sua própria cultura. Que é muito difícil, tipo, a gente tá inserido na cultura brasileira, nós somos brasileiros, então, Sim. tipo assim, o que é cultura pra gente é dia a dia, né? Verdade.
Verdade. Então, nossos costumes, as nossas frases, as nossas músicas, a gente só vai vivendo. E aí, quando chega numa aula que você tem esse embate cultural com o estrangeiro, embate aqui no sentido positivo mesmo, de confrontamento das ideias. Quando você tem que dar uma aula voltada a um aspecto cultural, você para e pensa, caramba, o que é que eu sei sobre isso? E aí você tem que reorganizar todos esses pensamentos que, a princípio, eles estão totalmente separados, porque é questão de dia a dia. Então, quando você vira professor de língua estrangeira, tudo entra em perspectiva, porque você começa a ter um olhar mais científico e detalhado, e você começa a pensar como é que eu posso levar isso para a sala de aula, como é que eu posso didatizar, isso é muito importante. Certo. Você recomendaria o programa Play para alguém do curso de letras? Recomendaria e recomendo, porque atualmente aqui na UFPB a gente tem a licenciatura em Letras Português, mas é uma licenciatura apenas voltada para o ensino de língua materna. O português como língua estrangeira ele tem questões específicas. Então você desenvolve habilidades que não estão originalmente previstas no curso. Isso é extremamente interessante. Além disso, o Play ele é um laboratório para a vida do trabalho que a gente vai ter quando a gente sair da universidade e se inserir na sociedade efetivamente. Então, questões pedagógicas, de colaboração com outros professores, questões de desenvolver mesmo a sua personalidade enquanto professor, porque cada um tem uma característica quando entra em sala de aula. Tudo isso assim, o Play foi fantástico e está sendo fantástico para a minha formação. Ah, Felipe, que bom. Foi muito bom conversar com você e obrigado por participar do podcast.